Escuta esse texto bíblico. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Esse texto está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, e esse texto é poderoso, um alerta importante para nós. Gente, a fé cristã não se mede apenas por palavras. A fé cristã não se mede por quantos versículos a gente sabe de cor. Não se mede pelo tempo que a gente passa dentro da igreja. A fé verdadeira se vê no compromisso com aquilo que Deus nos confiou. E um dos maiores compromissos que Deus nos deu é a nossa família. Por isso o apóstolo Paulo faz esse alerta, um alerta duro. Quem abandona a sua família nega a sua fé. Quem negligencia os seus é pior do que aquele que nem sequer crê. São palavras fortes, mas são palavras necessárias. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo um tempo onde se tornou cada vez mais fácil se afastar, mais fácil desistir do que resolver, mais fácil ignorar do que cuidar, mais fácil seguir a própria vida do que assumir responsabilidades. E é triste porque isso acontece dentro das casas. Dentro das casas. Filhos crescem sem a presença dos pais. Pais envelhecem esquecidos pelos filhos. Irmãos se afastam por discussões bobas e irrelevantes. Porque um falou e o outro não gostou. E sabe o que é pior? Muitos que fazem isso se dizem cristãos. Vão na igreja, leem a Bíblia. Mas a fé que abandona não é fé verdadeira. Sempre tem uma desculpa para o afastamento, né? Quantas vezes a gente ouve frases como: ah, mas eu não tenho paciência para minha família. Eu prefiro a distância. Ah, cada um segue o seu caminho, a sua vida. Gente, o afastamento da família não acontece de uma hora para outra, a gente sabe. Começa com pequenas desculpas, pequenas mágoas não resolvidas, porque deixa o tempo passar ao invés de resolver. Pequenos silêncios que se transformam em barreiras. E quando a gente percebe o que deveria ser unidade, virou distância. A relação com os pais esfria, os filhos crescem sem referência, os laços de sangue se tornam apenas formalidades, coisas que aparecem nos documentos. E tudo porque alguém decidiu que era mais fácil se afastar do que consertar. Mas sabe, o cristianismo, a palavra de Deus não ensina o abandono, não. A palavra de Deus ensina o cuidado. Sim, existem famílias difíceis, claro que existem. Existem relacionamentos desafiadores, claro que existem. Sim, há momentos em que o afastamento pode até ser necessário para dar um tempo, para acalmar, para evitar conflitos maiores, para estabelecer determinados limites. Mas há uma diferença entre se proteger e negligenciar. Uma coisa é colocar limites saudáveis, outra é virar as costas para aqueles que Deus colocou na nossa vida. Então escuta, Ronaldo. Cristão não foge, cristão cuida. E cuidar não significa concordar. Muitos acham que cuidar da família significa aceitar tudo sem questionar, mas não é isso. Não é disso que trata a palavra de Deus. Cuidar não é concordar com tudo. Cuidar não é passar a mão no erro. Cuidar não é abrir mão da própria dignidade para manter um relacionamento. Mas cuidar é estar presente. Se os pais envelhecem, a gente cuida. Se os filhos erram, o que a gente faz? A gente corrige, a gente orienta, a gente educa, a gente aconselha. Se os irmãos precisam, a gente ajuda, a gente se coloca presente. Porque a fé que não transforma os nossos lares, não transforma nada. Se a gente não consegue amar a nossa própria família, como a gente pode amar o próximo? Se não conseguimos honrar os nossos, como vamos honrar a Deus, que a gente não vê? De nada adianta falar de amor, se dentro de casa falta carinho. De nada adianta servir na igreja, se dentro de casa há abandono.
De nada adianta pregar sobre Deus se dentro de casa falta compromisso. Fé sem cuidado pela família é hipocrisia. Meu querido amigo, minha querida amiga, ainda há tempo. Talvez você tenha se afastado. Talvez existam barreiras que parecem difíceis de quebrar. Talvez a convivência seja desafiadora, mas ainda há tempo. Tempo para uma ligação, para uma mensagem, tempo para uma conversa sincera, tempo para um pedido de perdão, tempo para um gesto de carinho. O que não pode haver é negligência. O que não pode existir é um cristianismo que ignora o próprio lar, porque no fim, quem cuida da família honra a sua fé, e quem abandona os seus, nega a Deus com suas próprias atitudes. Fez sentido para você? Que essa mensagem possa abençoar sua vida, sua família. Se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, pode ajudar alguém. Abraços do Ronaldo, a gente se fala.